Como eu mencionei nas últimas vezes que preguei, senti que, pelo menos para mim, é um tempo de revisão, especialmente com a natureza incomum dos últimos 18 meses. Senti, para mim, pessoalmente, que foi muito crítico rever o que nos trouxe até aqui. Em dezembro de 2019, tive uma experiência incomum com o Senhor. Ouvi falar comigo durante a noite, me acordou 2 vezes na noite. O que eu não quero fazer é criar uma imagem de que isso tem esses encontros a cada 2 meses. É tipo 5 em 50 anos. Faça a conta. Não é muito comum, mas acontece. Mas dessa vez em particular, em vez de uma voz vindo até mim, ela explodiu dentro de mim. Eu não sei descrever isso, mas foi o que aconteceu. Estava num sono profundo e foi acordado com um pensamento. E eu não penso enquanto durmo, eu durmo. E ignoro qualquer coisa importante para poder dormir. É assim. Mas eu fui acordado com esse pensamento. Uma cidade murada, sem portões, não está totalmente protegida. Do nada. Não é nenhum pensamento. Certamente durante a noite. Uma cidade murada, sem portões. Isso me assustou e fui acordado e fiquei ali deitado. Acho que umas 2 horas, fiquei ali deitado, acordado, pensando no que acabou de acontecer, o que ele está tentando dizer. Uma cidade murada sem portões. Não está totalmente protegida. 50 ou 48 anos atrás, quando Ben e eu nos casamos, logo depois que nos casamos, tive a intenção de estudar 2 livros específicos da Bíblia e me dedicar a esses estudos desses 2 livros por um longo período de tempo. O que significa para mim é que eu vou ler um livro, Efésios foi um deles, vou ler e ler e ler e ler, vou ler todos os dias, por uns 6 meses. Posso ler outras coisas também, mas mantenho isso como uma constante coisa na minha dieta, por assim dizer. O segundo livro que me dediquei, pelo menos por 6 meses, foi algo assim, suponho entre 6 e 8 meses. Foi o livro de Neemias. Bem, Neemias é sobre a reconstrução dos muros ao redor da cidade de Jerusalém. Esdras trata da reconstrução do templo. Esses 2 livros juntos dão uma imagem profunda da salvação, onde o Espírito Santo vem habitar em nós e então começa a reconstruir as partes da nossa vida que foram quebradas e foram destruídas. É uma ótima imagem. Estava familiarizado com a linguagem de muros e portões, mas certamente não tinha isso em minha mente. Uma cidade murada, sem portões, não está totalmente protegida. Eu quero que vá comigo para Isaías 60. Vamos pegar 2 porções da Bíblia. Nem sempre é bom levar um tema bíblico de um livro para outro, porque às vezes não traduzem bem. Mas acredito que o que vou compartilhar hoje tem várias referências. É um tema constante do Velho e Novo Testamento. Eu vou te deixar perceber isso sozinho. Outra experiência interessante que tive com o Senhor foi em maio. Era uma tarde de quinta-feira em 1979. Estava em Weaverville, estava andando na parte de trás do santuário orando. Era o meu costume andar. Descobri que não durmo quando ando e oro. É uma boa coisa. Estava andando na parte de trás e me lembro que estava lendo Isaías 60. Acho que era onde eu estava em minhas leituras da época. O Senhor começou a falar comigo. Tive um encontro real com Ele em Isaías 60. 2 dos encontros mais profundos da minha vida. Um foi centrado na palavra, o segundo foi um encontro divino no meio da noite com o poder de Deus. Mas esse foi centrado na palavra. Isso moldou meu pensamento e meus valores desde aquela quinta-feira à tarde em maio de 1979. E foram os primeiros 19 versos. Mas o que quero que faça, vamos pegar uma frase. Não vou ensinar desse capítulo. Só quero tomar uma frase
Essa frase é o que comecei a refletir. Tem que se lembrar que eu estou deitado no escuro e tem essa frase, uma cidade murada sem portões não está protegida totalmente. Portanto, estou pensando versículos sobre o assunto para ver se consigo algum, ajuda para entender o que o Senhor está querendo me dizer. E minha mente foi para isso porque uma das passagens que estava ali no meu repertório, por assim dizer, verso 18, nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, desolação nem destruição nos seus termos. Aqui está a parte que vem à mente. Mas os seus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Aos seus muros chamarão salvação e as suas portas louvor. De volta ao pensamento, uma cidade murada sem portões não está totalmente protegida. Isso é muito significativo. Uma cidade murada sem portões não está totalmente protegida. Seus muros se chamarão salvação. Isso é o que Deus faz por você. Seus portões se chamarão louvor. Isso é o que você dá a Ele. A força das nossas vidas não se baseia só no que Ele fez por nós, se baseia no porquê Ele fez por nós. Mas existe uma responsabilidade. Essa afirmação não é para criar uma paranoia, um medo de não estar seguro. É uma convocação para a responsabilidade. Temos um papel a cumprir em nossa própria segurança. Muitas pessoas enfrentam contínuas batalhas espirituais por causa de suas próprias concessões. E por meio de suas concessões, eles têm em suas vidas conflitos contínuos para os quais não foram projetados. Na verdade, isso desloca como um braço que sai fora do encaixe. Isso desloca do propósito do seu design. E eles são constantemente em meio de guerra espiritual e pensam que essa é a natureza da vida. Não, isso não é a natureza das suas vidas. Se isso fosse uma cidade murada, de forma figurativa, esse santuário, poderia ter pessoas do lado jogando flechas, jogando lanças na parede e nós nunca saberíamos, não se estivéssemos aqui, estivéssemos seguros. E a coisa que acontece dentro de uma cidade murada, a coisa que acontece na vida de uma pessoa que teve a sua vida curada, as partes quebradas restauradas, lugares de força que antes eram fraquezas, agora são força. Há momentos em que nos sentamos no meio de um conflito intenso e não temos consciência que é um conflito. Não é negar, mas tem uma força que nos rodeia que não nos leva a ficar pensando no diabo o tempo todo. Aqui está esse pensamento. Seus muros se chamarão salvação. Eles me salvam. Isso é o que Ele fez por mim. Os portões são chamados louvor. Então, minha mente foi rapidamente para outra passagem em Apocalipse. Esqueci agora. Acho que é o capítulo 20, mas está nos últimos 3. Você vai encontrar. Está falando sobre a Jerusalém Celestial. Capítulo 21, obrigado. Jerusalém Celestial, cidade murada com portões. E no verso 21 diz que cada uma de suas portas era uma pérola. Se houve uma metáfora estranha na Bíblia, tem que ser essa. Uma pérola é uma porta. Uma pérola é uma porta. Então, essa pérola gigantesca, 12 delas, na cidade de Jerusalém, essas pérolas são portas. Agora tem que pensar como as pérolas são formadas. Elas são formadas por irritação. Portanto, as portas de louvor, a porta não é feita porque dei louvores por um aumento de salário. É que no meio da dificuldade, eu dei louvores. Então, começa a refletir sobre a natureza desse portão. Em primeiro lugar, estamos falando sobre segurança. Portanto, temos essa cidade murada, temos os portões que estão agora no seu lugar, os portões de louvor. Esses portões de louvor são duas coisas. Número 1, eles protegem proteção contra o ataque do inimigo, o que ele pretendia fazer contra nós, agora é removido de suas mãos. As armas dos inimigos são destruídas pela gratidão.
Na verdade, remove a ferramenta que ele usaria para te destruir, é tirada dele, porque está agora lidando com as ferramentas de Deus. Estamos tocando com os instrumentos de Deus. Essa porta, Salmo 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aqui está uma porta pela qual o Senhor pode entrar, mas o inimigo não. A mesma porta convida um e repele o outro. Louvor. Vá comigo a 1 Tessalonicenses 5 e passaremos o resto do nosso tempo nesse capítulo. A última coisa que falei sobre gratidão, eu meio que a mutilei. Eu vou mutilá-la um pouco mais. Mas quero dar um contexto a isso, porque se entende isso. Não me preparei para ter esses textos prontos, então pode pesquisá-los por sua conta própria. Mas esse diálogo interessante que Paulo tem em 2 ocasiões sobre comida e o que devemos comer. Em uma das ocasiões, ele diz: Ei, se o seu vizinho está sacrificando algum animal a esse demônio, e sabe que eles sacrificaram aquela carne ao demônio, e eles sabem que você sabe, não coma a carne. E ele diz, não é porque vai te prejudicar, é porque vai violar a consciência deles. Então ele continua dizendo e diz, mas se eles não sabem, então coma. Em outro lugar, Paulo diz, todos os alimentos que recebe com oração e gratidão são santificados. Siga a lógica. Aqui está esse pedaço de carne. Meu vizinho acabou de oferecer a algum Deus. Ele não sabe que eu sei, mas eu vi. E ele me convidou para jantar. E vi esses poderes demoníacos cercando enquanto ele oferecia essa carne. E eu sei que o inimigo quer destruir com isso. Mas eu recebo isso em minha vida. E agradeço. Minha gratidão santificou o que era fortalecido pelo inimigo para trazer destruição à minha vida. Faz sentido? A gratidão santifica. Quando está no meio de uma situação horrível, a gratidão no meio disso. Não se trata de perseguir o diabo, é simplesmente voltar nossos corações para celebrar quem Deus é em cada situação. Isso nos mantém a nossa alma naquela vitória absoluta que foi prometida a cada um de nós. Gratidão. Aqui temos essa parte da Bíblia que 1 Tessalonicenses 5,16, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Me lembro de ter lido isso como um jovem pastor nos dias de Weaverville. Lembro-me de ter lido esse versículo, eu poderia passar o resto da minha vida, todos os dias da minha vida, nessas 3 coisas e estaria super ocupado. Teria um emprego de tempo integral só aprendendo essas 3 coisas simples. Diga comigo, alegrem-se sempre, orem sem cessar e em tudo agradeçam. Vamos dizer juntos. Alegrem-se sempre, orem sem cessar e em tudo agradeçam. De novo. Alegrem-se sempre, orem sem cessar, em tudo agradeçam. Não tenho certeza se vemos o efeito da gratidão no coração humano, ou da gratidão na atmosfera espiritual em torno da nossa vida. Há uma obra santificadora e purificadora que ocorre simplesmente pela gratidão. Por quê? Número 1, a gratidão é automaticamente uma posição de humildade. A gratidão não significa ditar a algo, a Deus ou outra pessoa. É se humilhar e honrá-lo pelo que ele fez. A gratidão está conectada aos atos de Deus, às obras de Deus.
diz sobre Israel e Moisés, diz que Israel estava familiarizado com os atos de Deus, mas Moisés estava familiarizado com seus caminhos. Israel com os atos de Deus, Moisés com seus caminhos. Há uma graduação interessante em percepção e experiência nessas duas áreas. Muitas pessoas experimentam as obras de Deus, mas não sabem nada sobre sua natureza, sobre sua pessoa. E todas as revelações ou experiências das obras de Deus são convites para descobrir quem Ele é. Moisés fez essa oração e disse: mostre-me os seus caminhos. Mostre-me suas obras, para que eu saiba os seus caminhos, para que eu possa te conhecer. Em outras palavras, Deus, eu quero ver como você é, porque eu quero seguir esse convite a um relacionamento, um encontro. Em outras palavras, não estamos coletando informações para um teste. Não estamos coletando informações para passar o teste. Estamos vendo vislumbres de como Ele é, para que possamos tomar cada vislumbre como um convite, uma porta aberta, para entrarmos em um relacionamento. Quando Ele se revelou a Abraão como provedor, Jeová Jireh, não foi para melhorar sua teologia sobre os recursos de Deus. Ele estava revelando como aquele que estava prestes a prover para ele, ao invés de sacrificar Isaac. Havia um cordeiro preso ali no matagal. O ponto é, Deus providenciou, se revelou a si mesmo. Essa provisão era para ser experimentada. A gratidão levará a lugares que nada mais pode levá-lo. Irá levá-lo a lugares em Deus. Aqui diz, alegrai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. Como eu estava deitando lá, novamente estou fazendo referência a algo que eu te disse antes, mas enquanto estava deitado ali, no meio da noite, minha cabeça girando com esses versos e pensamentos, queria ter certeza que entendi o que ele estava tentando dizer. Ele estava me dando uma visão, também era um aviso, uma cidade morada sem portões não está totalmente protegida. Em outras palavras, eu tenho um papel a cumprir, temos um papel a desempenhar em relação à segurança da nossa própria casa, na casa da fé, como a família da igreja. Eu estava deitando ali e comecei a meditar nessa passagem. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. Se não meditar na palavra, está restringindo sua capacidade de aprender. Porque Ele quer falar com você. É verdade, Ele quer falar por meio de sua linha de pensamento. Ele quer quer se tornar parte da sua linha de pensamento, que ao meditar, você encontra Ele na sua palavra e tem uma ideia que sabe que não teve, mas vai parecer que teve. Esse é um bom ponto, eu sei exatamente o que eu quero dizer. Continue pregando. Alegre-se sempre, ore sem cessar, em tudo agradeçam. Enquanto eu estava ali deitado, comecei a ter essa sensação de que a chave para a saúde emocional é alegrar-se sempre. A chave para a saúde emocional. Há algo estranho sobre isso. Deixe-me fazer referência à gratidão, porque será mais visual. Eu não sou um grande jogador de golfe. Já faz anos que joguei. Tenho algumas histórias engraçadas sobre a minha experiência no golfe. Eu uso isso como analogia. A bola está aqui, faz um backswing, bate na bola e ela vai. Vem de ontem, bate hoje, e o impulso mostra onde que está indo amanhã. Não sei se isso fez sentido. Faz um backswing, bate na bola, seu taco não volta, ele segue. Há um impulso que é criado. Quando está agradecido, Deus proveu para mim quando eu não merecia, tomei decisões erradas financeiramente, você me cobriu e proveu, Deus me curou meu corpo aqui, usou um médico ali, eu estava numa crise, pensei que ia agir dessa certa maneira e não fez, mas você nunca me deixou e me conduziu até o triunfo. Você passa todas essas coisas, o que está acontecendo? Você está revendo o seu ontem e a fidelidade de Deus e automaticamente tem a sensação para onde que está indo. Isso faz sentido? Tem uma sensação. Esse é o meu amanhã. Por quê? Porque antes que haja um problema, Ele cria uma solução. Uma das coisas mais surpreendentes na Bíblia para mim é onde diz: Jesus foi crucificado
antes da fundação do mundo. Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Portanto, antes que tudo isso fosse criado, incluindo os humanos, ele foi crucificado. O ponto é que antes que houvesse pecado, havia um Salvador. Antes que houvesse um problema, havia uma solução. Então, o que pode ter em sua vida que ele ainda não tenha uma solução? A razão para a gratidão é surpreendente. A gratidão é o que nos ajuda a criar a esperança. Sabe o que a esperança é? A esperança é onde a melhor definição que já vi da esperança bíblica, não da palavra esperança, a melhor definição que conheço é a alegria em antecipação do bem. É estar alegre agora com o que está prestes a acontecer. Isso significa que a esperança nos dá a oportunidade de desfrutar o benefício emocional de um milagre antes que ele aconteça. Temos a oportunidade de ter a emoção da vitória antes que ela aconteça. Na verdade, podemos nos alimentar da emoção da vitória. A esperança nos dá acesso a isso. E é a gratidão que cria esse momento. Esse é o ponto. Alegrar-se é a chave para a saúde emocional. Alegrar-se em qualquer situação, toda situação. Fortemente acredito que esse tipo de expressão requer uma resposta física. Requer uma resposta física. Ele não disse, gritem de alegria, todos os extrovertidos. E todos os introvertidos tenham bons pensamentos. Só sinta aquele calor por dentro a meu respeito. Eu estou bem, vou trabalhar com isso. E não, ele não disse isso. Ele disse grite de alegria, ponto final. Há algo na expressão que muda nossa capacidade de experimentar o que Deus está fazendo e o que Ele está prestes a fazer. Há algo que é transformado em nós por meio da obediência externa. Às vezes é ajoelhando, às vezes é o rosto em terra, às vezes levantar as mãos, às vezes é dançar. Eu nunca esquecerei a primeira vez que dancei diante do Senhor. Eu estava sozinho em uma casa. Estava adorando e senti como se o Senhor dissesse, dance. Eu estava tão envergonhado. Estava envergonhado. Tive certeza que todas as cortinas estavam fechadas, porque sabia que todas as redes de notícias estavam lá. Queriam filmar esse evento para acontecer. Sim, fui, verifiquei que todas as cortinas estavam fechadas. Eu era o único em casa, apaguei as luzes, mal podia ver. Eu estou nessa casa e vou... Pum. Tenho que admitir, na verdade, me senti bem por dentro. Então fiz de novo, e de novo, e de novo. E eventualmente não me importo com o que as pessoas pensam. Mas naquela época, isso importava para mim. Deve haver algum tipo de resposta externa. Wigglesworth disse, meu corpo não me diz como ele está se sentindo, eu digo ao meu corpo como ele está se sentindo. Há momentos em que não são coisas monumentais, não são Deus ordenando que façamos algo impossível. Às vezes é uma coisa simples. Levante sua mão. Às vezes é levantar sua voz. Às vezes é dar o que tem no seu bolso para aquela pessoa necessitada. Nenhuma delas é uma grande tarefa. Mas todas requerem algum tipo de obediência externa. É alegrar-se, é assim? Acho que alegrar precisa de muita fé. Acho que é mais fácil ficar de cabeça baixa e cantar uma música sobre o valor de Deus do que celebrar o seu valor. Porque precisa de ter um senso de confiança de que é aceito para se alegrar. E ele disse, alegrem-se sempre. A segunda parte dessa experiência de alegrar-se é em tudo dai graças.
Senti fortemente em meu coração que a chave para a saúde mental é agradecer em tudo. Lembro de um talk show, um psiquiatra ou psicólogo, esqueci agora quem estava sendo entrevistado, e eles disseram algumas coisas, eu não vou lembrar exatamente, mas é basicamente isso, que 90% de todas as doenças mentais são o resultado de evitar a dor. 90% de todas as doenças mentais são o resultado de tentar evitar a dor. De alguma forma, enfrentar a dificuldade com gratidão não é negar, não é fingir que não existe, mas é se posicionar. É José com seus irmãos que o venderam como escravo. E ele diz, vocês fizeram isso para me destruir. Porém, Deus viu adiante e me pôs aqui. Tipo, eu me posiciono para o desafio do momento, mas estou liberado, livre nesse momento. Ser capaz de estar livre naquele momento com gratidão e alegria é a natureza da vida cristã. Temos que entender isso agora. É uma loucura lá fora. É loucura. Eles não sabem qual banheiro usar. Oh, não me faça começar. Aqui está o problema. Se agir por ofensa, então vou lutar contra o desafio com as suas armas, o que nos coloca em nível de igualdade. Sempre que luta com o diabo em seu campo, você perde. É entrar nos dons da graça de Deus, onde me recuso a viver em ofensa, mas também me recuso a ser irresponsável. Reconheço que carne e sangue não são meus inimigos. Essa pessoa acredita em uma mentira, mas gritar com ela não vai impedi-la de acreditar em uma mentira. Acusar não resolve nada. Só te ajuda a se sentir melhor por um momento, até que Deus o convença. Está entendendo o que eu estou tentando dizer? Mover-se de forma que traga mudanças requer alguma coisa. E o que é profundo aqui em trazer transformação é alegrar-se sempre e em tudo dar graças. Essas duas coisas, saúde emocional e mental. Se há algo que o mundo está clamando agora, porque parece estar se dissolvendo mais rápido do que o Lago Shasta, evaporando. Essa sanidade de vida, essa saúde mental e emocional. E você tem isso dentro. Não quer dizer que seja melhor, não quer dizer isso de forma alguma. Eu quero dizer que experimente o favor de Deus, porque será útil para trazer outros a mesma bênção. Útil para trazer outros a mesma mente sã, coração são. Alegre-se sempre, orem sem cessar, em tudo agradeçam. Portanto, a chave para a saúde emocional é alegrar-se sempre. Em tudo, agradeça. Isso é fundamental para a saúde mental. E o último é orar sem cessar. Acredito que essa ordem de orar sem cessar é a chave para a saúde do coração. Saúde do coração. Quão importante é isso? Jesus lidou com o coração de muitas maneiras diferentes. Ele diz, adultérios, invejas, todas essas coisas vêm do coração. E ele traz como uma palavra de correção, mas ele também diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Ele lida com os dois extremos do assunto. O ponto é que o coração é importante, é o lugar de emoção, de afeto, é o lugar de afeto, o lugar de valores que se estabelecem a partir desse lugar do coração humano. E o que fazemos com a nossa vida é determinado naquele lugar. Em Provérbios 4:23 diz, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sua vida, toda a sua vida. Você tem uma família, você tem um emprego, você tem saúde pessoal, todas essas coisas estão acontecendo. Todos nós temos 1 milhão de coisas acontecendo. E todas as questões da vida dependem de uma só coisa.
É como ter um ponteiro no painel do carro. Você observa esse ponteiro e que te ajuda a manter todo o resto funcionando. Esse ponteiro mostra se tem gasolina, se tem óleo, se tem água. Tudo está correto quando observa essa única coisa. E isso é o significado desse mandamento em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração. Já te disse antes, é a maneira como criamos nossos filhos. Nossa disciplina era bastante baseada no coração, na atitude. Se pudéssemos corrigir algo quando estava sendo formado como atitude, poderia prevenir a má conduta. E ao mesmo conosco, pedi minha esposa, em muitas ocasiões, querida, tudo o que eu quero fazer é agradar a Jesus. Se você está vendo que eu estou sendo descuidado com o que eu falo, com minhas atitudes, qualquer coisa, não só estou te dando permissão, estou te pedindo, por favor, me mostre. Estou determinado a reconhecer e me arrepender de qualquer coisa que acontecer, mas te peço, por favor, me mostre, porque não quero isso na minha vida. Acima de tudo, guarde o seu coração. Coloque um esforço extra nisso. Por quê? Porque afeta todas as áreas de sua vida. Aqui o ponto está o que eu acredito é que o mandamento do Senhor que nos mantém num lugar de grande força no que diz respeito ao nosso coração. O que nós queremos? Um coração com adultérios e invejas ou um coração puro que vê a Deus? É óbvio o que queremos. E ele diz, ore sem cessar. Em outras palavras, veja a oração como sua atividade principal. Se é um evangelista, só pode evangelizar até um certo ponto do dia. Se ora pelos enfermos, só pode orar pelos enfermos até um certo ponto. Se é um professor, só está na sala de aula por um certo tempo. Mas orar sem cessar? Descobri que crio um momento durante o meu dia. Eu acordo durante a noite orando. Uma das coisas que é importante reconhecermos é que não sabemos o que estamos fazendo com a oração. Alguém daqui concorda comigo? Não sabemos o que estamos fazendo. É o que a Bíblia diz. Não sabemos orar como devemos. É o que a Bíblia diz. Melhor ficar com a Bíblia. A Bíblia diz, não sabe o que está fazendo. Mas o que é legal? Em Romanos 8 está escrito, o Espírito Santo intercede por nós. Alguns versículos depois diz, Jesus intercede por nós. Meu tio me disse isso muitos anos atrás. O Espírito Santo intercede por mim. Jesus intercede por mim. E bem no meio desses dois versículos está a declaração. Todas as coisas cooperam para o bem. Me pergunto, por que todas as coisas cooperam para o bem? Tem o Espírito Santo, tem o Filho de Deus, ambos estão defendendo a minha causa diante do Pai. Posso não saber o que estou fazendo, mas o Espírito Santo que vive em mim sabe exatamente o que está fazendo. Muitas pessoas oram o suficiente para aliviar sua consciência, mas não o suficiente para mudar as circunstâncias, não o suficiente para fazer diferença. A oração é a responsabilidade contínua do crente. Não é só aquela hora de manhã que fica de joelhos, abre a Bíblia. É maravilhoso, mas é mais do que isso. É o fato de estar dirigindo e ver um carro passar e me faz lembrar de um amigo de escola. E considere isso um sinal de Deus para orar por ele, um lembrete. E me lembro de uma conversa conflituosa que tivemos, que foi desafiadora para mim. E que vem à mente. Estou dirigindo pela rua, isso vem à mente. Assim que vem à mente, no momento, eu direi, rejeito o meu direito de ficar ofendido com isso. E oro agora pelo meu amigo, que toque a vida dele, seja o que for. Mas o ponto é que temos uma responsabilidade contínua de interagir com Deus. É o seguinte, gostaria que nos próximos minutos, se pudesse de alguma forma dar a ilustração do que eu acredito que seja o coração do Pai. Acredito que o Pai deseja que a terra seja cheia com os frutos da resposta às orações. Em outras palavras, você foi projetado para se encontrar com o Criador de tudo, o que dá a vida, encontrar-se com Ele e fazer petição e pedir,
fazer decretos e proclamações e, como resultado, ver o curso da história mudado e as respostas de Deus espalhadas por toda a terra, porque deve haver frutificação. Acho que ainda não ocorreu a nós o quanto Deus espera por frutificação. Ele espera acréscimo. Ele espera acréscimo nas coisas mais simples. Sabe os talentos? Eles usam os talentos e as minas. Eles usaram as minas e conseguiram 10 e o cara que não usou e enterrou, o dono fala, por que não colocou no banco? Eu teria lucro. Sabe, Deus está olhando para o acréscimo. Ele não está te dando insights de oração para aumentar o seu conhecimento. Os insights de oração são para te torná-lo mais frutífero. Deus não vai te dar insights de oração para que possamos escrever um livro sobre oração. É para nos tornar mais frutíferos. Que a terra seja cheia da frutificação das respostas às orações dos santos. Essa situação era impossível e Jesus mudou isso. Essa família estavam tão destruídos, nunca poderia se recuperar, mas a misericórdia de Deus veio e eles foram curados. Essa empresa estava perdida e Deus levantou novamente. Casa após casa, situação após situação. Por quê? Porque alguém que ama o Pai está disposto a orar até que Ele mostre como orar. Acho que a frutificação que Deus deseja para nós na oração é o outro lado de nós deixando nossa ofensa por tantas coisas que não foram respondidas. A oração é um encontro com a pessoa onde somos transformados. Esse é o ponto. Se tirar uma hora para orar e não sair dessa hora mudado, eu não estava orando, eu estava reclamando. É um encontro com a pessoa. Por quê? Porque estou aprendendo a pensar como ele. Quantos sabem, pode fazer a mesma oração 1000 vezes, nada aconteceu, e orou 1001 e um romper acontece. É aquele momento em que Jesus diz, jogue a rede do outro lado, faça de novo, eu sei que fez a noite inteira, mas faça mais uma vez. Às vezes é aquela mais uma vez de fazer a coisa certa, mas dessa vez fez isso na presença, dessa vez fez por uma ordem do Senhor, dessa vez sua mão estava na minha mão, tornando o que estávamos fazendo eficaz e poderoso. Isso é oração. É o convite de Deus para chegar a um lugar onde façamos a diferença no curso da história, porque oramos. Aqui está. Alegre-se sempre. Orem e não parem. E em tudo agradeçam. Saúde mental e emocional. Saúde do coração. Os puros de coração verão a Deus. Fique de pé. Nós vamos orar juntos. Sempre volto ao assunto da oração. Acho que, honestamente, sinto que estou voltando a isso nos últimos 6, 8 meses, porque eu preciso. Continuo tendo vislumbres do coração de Deus. E não pode deixar de orar quando vê seu coração. Ele é aquele que diz, permaneça em mim, e quando minhas palavras permanecerem em você, pode pedir o que quiser e lhe será feito. 4 vezes em 3 capítulos ele faz esse convite de se envolver com Deus para mudar o mundo por meio das respostas às orações, que mudam tudo. Parceria. Algo aconteceu aqui, 25, não exatamente 25, mas temos visto esse maravilhoso derramamento por 25 anos, mas algo aconteceu talvez 23 anos atrás, quando havia uma unção corporativa que veio sobre essa casa para a cura. E vimos milhares e milhares e veremos muito mais.
Mas sinto que essa pode ser aquela hora em que ele está agora liberando uma unção corporativa para a oração. Pode ser, sabe, não sei o que estou fazendo. Bom, porque se soubesse ia atrapalhar. Há algo sobre orar no Espírito. Há algo sobre orar com Ele. Há momentos em que fico diante do Senhor e não tenho nada. Vou orar em línguas, orar a minha linguagem de oração, isso é uma parte importante. Muitas vezes, Ele não quer algo dito pelo meu entendimento. Eu posso me lembrar de encontrar um versículo e citar aqui e ali, mas há momentos em que Ele quer que eu veja algo que eu nunca vi antes, para que eu possa decretar algo que eu nunca decretei antes. Posso então declarar. E sinto que é uma escola de oração que Deus está liberando sobre nós como família da igreja agora. Oro para que acorde por causa de sonhos. Oro para que seja perturbado por sonhos. Oro para que seja empolgado com sonhos. Oro que a voz do Senhor te acorde de repente. Sabe, já aconteceu comigo 2 vezes, quando me acordou do nada. Oro para que isso aconteça com você. Oro para que não consiga escapar do grande privilégio de encher a terra da frutificação em suas respostas às orações. Pai, oro isso, que também multiplique a eficácia de nossa família online também. Deus, que libera essa graça para a unção milagrosa em oração. Tudo o que queremos é o que nos ordenou. Reino de Deus, venha. Vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Esse é o nosso clamor. Oro para que desperte no coração e na vida de cada pessoa aqui, seu papel significativo de afetar a história, simplesmente orando o que ora, declarando o que declara, acreditando no que acredita. Oro isso tudo em nome de Jesus.